Existem personagens em Bluey que você não conhece, mesmo eles fazendo parte da história. Será que você consegue falar o nome de todos eles? Senhora Kettle. A Senhora Kettle é uma personagem que todo mundo adoraria conhecer. Ela é a mãe da Tilly, que infelizmente perdeu a vida muito tempo antes da Bluey nascer. Nós não fazemos ideia de qual é o nome dela, pois a série ainda não revelou. Mas tudo bem chamá-la de Senhora Kettle, porque este era o sobrenome da avó materna da Bluey e da Bingo. Foi ela quem ensinou a Tilly a desenhar, e pelo que nós podemos ver no episódio Dragão, ela era muito boa nisso. Ou seja, a Senhora Kettle era ótima com arte. Será que algum dia nós vamos ver um episódio que se passa no passado, durante a infância da Tilly? Esta seria a oportunidade perfeita para descobrir mais sobre essa personagem, você concorda? Vamos descobrir sobre isso e muito mais agora mesmo. Você já sabe, né? Está começando mais um Team Videos! Filha. Se nós não sabemos o nome da avó materna da Bluey, também não conhecemos a filha da protagonista. Aqui no canal nós chamamos essa cachorrinha de Roxy, mas o Joey Brun, que é o criador do desenho, ainda não confirmou nada. O que nós sabemos é que ela é uma menina, adora brincadeiras radicais como o jogo surpresa, onde ela joga bolinhas de plástico no vovô Bandit, e que ela só pode ser filha ou do Jean-Luc ou do Mackenzie. Tem muita gente que acha que o futuro da série vai continuar com essa cachorrinha sendo a protagonista. Mas o que você acha disso? Pose. Sabe aquela cachorrinha em uma cadeira de rodas? O nome dessa personagem é Pose, mas nós só sabemos disso por informações fora dos episódios da série. A Pose é uma cachorrinha da espécie Spaniel anão. Ela é interessante porque abre espaço para personagens que têm necessidades especiais, do mesmo jeito que o Doug, aquele cachorrinho surdo da terceira temporada. É só uma pena que ela não tenha contato com as nossas protagonistas. Seria interessante ver uma brincadeira entre elas. Animais. Lembra do episódio do cinema, quando o Bandit levou as filhas para assistir um filme? Esse episódio mostra dois tipos de personagens que são diferentes do que a gente conhece: macacos e até mesmo um jaguar. Nós não sabemos se isso é uma confirmação de que existem personagens que são de outras espécies ou se o filme mostra cachorros fantasiados de outros animais. Mas são personagens muito interessantes, que todo mundo gostaria de conhecer um pouco mais. Madrinha. No episódio do casamento da Frisk, nós vemos que o noivo, o tio da Bluey, escolheu dois padrinhos, que são os seus irmãos Bandit e Stripe. Mas no caso da noiva, a Frisk escolheu a Tilly e uma outra pessoa. Essa outra madrinha não é conhecida pelos fãs, e seria interessante saber um pouco mais sobre a personagem, porque a Frisk é amiga de infância da Tilly, ou seja, as três podem ser melhores amigas que viveram grandes aventuras. Será que algum dia nós vamos saber quem ela é? Pai. Ainda falando do casamento da Frisk, o pai dela também deveria entrar para a nossa lista. Isso porque, como todo mundo sabe, os vovôs do mundo da Bluey são maravilhosos. Todo mundo gosta deles. O pai do noivo é o vovô Bob, enquanto o pai da Frisk, que parece ter um estilo super legal, é um personagem que com certeza seria muito interessante conhecer. É uma pena que nós não sabemos nem mesmo o nome dele. Tomara que a quarta temporada resolva esse problema. Qual é o seu papai favorito do desenho? Comenta a hashtag Bandit pra gente se conhecer. Senhora chata. Você se lembra daquela senhora nada simpática no episódio Carrinho de Vovó? Os fãs não gostam muito dessa personagem, mas é interessante falar sobre ela. A falta de educação dela deve ter um motivo. Ela é tão malvada, diferente de todos os outros personagens da série, e o fato de que ela precisa daquele carrinho é uma prova de que, infelizmente, ela está doente. Será que algum dia nós vamos saber um pouco mais sobre essa vovó malvada? Terriers. Uma outra coisa que todo mundo adoraria saber mais é o nome dos trigêmeos Terriers. Eles são os amigos de escola mais radicais da Bluey. Eles adoram brincar de soldados e batalhas com espadas. Mas todo mundo chama os três apenas por Terriers, que é a espécie dos cachorrinhos. Seria muito interessante a quarta temporada mostrar um pouco mais desses personagens, agora que a mãe deles vai se casar com o pai do Winton. Mãe. Outra personagem que todo mundo precisa conhecer um pouco mais é a mãe dos Terriers. Ela vai ser a nova madrasta do Winton, e o que os fãs do desenho querem mesmo entender sobre essa personagem é como ela aguenta os seus 3 filhos. A gente sabe que os Terriers são cachorrinhos muito bagunceiros, e a mamãe deles deve ser a mamãe
que mais trabalha entre todas do desenho, até bem mais do que a Tilly. E agora que ela também vai ajudar a cuidar do Winton, vai ter mais trabalho. Essa é uma personagem que nós não conhecemos muito bem, mas seria ótimo ver um pouco mais sobre ela. Salsicha. A mãe do Salsicha é uma personagem a qual a série não dá muito espaço, mas ela também é uma mamãe que merece um pouco da nossa atenção. Vamos começar falando que ninguém conhece o nome dela, assim como muitos dos personagens que estão na nossa lista. E uma outra coisa interessante sobre ela é que a mãe do Salsicha estava no casamento da Frisk, ou seja, ela é amiga da família da noiva, mas ninguém sabe qual é a relação dessa personagem com a Frisk. Será que elas se conhecem há muito tempo? E por que o Salsicha não estava no casamento? Isso sempre foi um mistério. Sr. Kelp. O pai do Rusty é um outro personagem que nós não conhecemos muito bem. Ele é um cachorro que trabalha como soldado, e por causa disso, ele quase nunca está em casa. Ele aparece no episódio Cricket respondendo a uma carta do Rusty, e nós sabemos que é por causa do pai que o Red Kelp gosta de brincar de soldado. Uma outra coisa que é importante sobre o Sr. Kelp é que ele seria o papai principal do desenho. Nós já falamos muito sobre o fato de que o Rusty seria o protagonista, mas que isso não deu certo, e se o Sr. Kelp faria o papel do Bandit, então ele deve ser um dos melhores pais do desenho. Alf. Uma outra personagem que nós não conhecemos muito bem é a mãe do Alf. E vamos ser sinceros, até mesmo o próprio Alf é um personagem que nós não conhecemos direito. Mas no caso dele, existe um motivo. O Alf, aquele funcionário da loja de brinquedos, é interpretado por Robert Irving, uma personalidade famosa da televisão australiana e filho do mundialmente famoso biólogo Steve Irving. Ou seja, o personagem Alf não deve fazer novas aparições na série. E a mãe dele, que também está no episódio, nós nem mesmo sabemos o nome dela. Será que algum dia os dois vão estar? Aqui no canal tem vídeo novo todo dia, então se inscreve e ativa o sininho para ficar sempre por dentro. Mackenzie. E os pais do Mackenzie? O que você sabe sobre eles? Todo mundo sabe que esses dois personagens vieram da Nova Zelândia e que provavelmente eles devem ser os avós da filha da Bluey. Isso é um grande problema, porque se eles são importantes para o futuro da família da protagonista, nós precisamos entender um pouco mais sobre esses personagens. É necessário conhecer melhor sobre eles, você concorda? Tomara que a 4ª temporada resolva um pouco mais sobre esse mistério, mas até lá, nós temos algumas informações. O pai do Mackenzie é muito bom cozinhando molho curry, enquanto a mãe do Border Collie é ótima pintando rostos. Responde pra gente, você gosta de curry? Senhora Dálmata. A Senhora Dálmata, que é a mãe da Chloe, é uma outra personagem que merece um pouco mais da nossa atenção. Ela é uma personagem que aparece no primeiro episódio, até mesmo antes que a filha, que é uma das melhores amigas da protagonista. Ela sempre está carregando um carrinho de bebê, porque a Senhora Dálmata tem mais um filhote. Uma pena que nós também não sabemos nada sobre o irmão da Chloe. Indy. A mãe da Indy é uma outra personagem que nós não conhecemos. Ela é a personagem que não deixa a filha comer comida não natural, muito menos carne. Sem falar que a mãe da Indy teve que ficar internada no hospital depois do parto da sua segunda filha. A irmã da Indy nasceu antes do tempo, por isso os primeiros meses dela foram difíceis. Nós sabemos disso por causa do episódio Bebê Prematuro, onde a cachorrinha fala que a sua irmã está no hospital. Senhorita Retriever. A professora da Bingo, a Senhorita Retriever, é uma personagem que ninguém conhece muito bem. Está certo que a professora mais importante é a Calypso, mas a gente não sabe nem mesmo o nome dessa personagem. Ela já foi a professora da Bluey e também é a pessoa que cuida mais tempo do mascote Bob Bilby. Seria muito legal a gente entender um pouco mais sobre essa personagem. Ex-namorada. Sabe a ex-namorada do Cornelius? Essa personagem a gente não sabe nem mesmo o nome, mas ela aparece em alguns episódios. Ela está ao lado do Cornelius no episódio Jogo do Silêncio. O namoro dos dois parecia bom, mas depois eles não estão mais juntos. No episódio Modo Dança, ela está conversando com outro cachorro e parece que eles estão juntos. Também foi esse personagem que vendeu o brinquedo de sim ou não para a Bluey. Além disso, ela também está no episódio Circo, ajudando nas eleições para prefeito da cidade. Será que a gente vai ver um pouco mais sobre essa personagem na 4ª temporada? Ex-esposa. Ainda falando sobre os relacionamentos do pai do Winton, nós devemos falar sobre a ex-esposa dele. A mãe do Winton é uma personagem misteriosa. Ela nunca apareceu na série, embora no episódio Helicóptero, o Winton
deixe claro que ele mora com a mãe. O problema disso é que o pequeno Bulldog só aparece ao lado do seu pai, ou seja, ele não passa tempo com a mãe. E pior ainda, no final da série, o Winton vai morar com o pai e com a família Terrier. Onde está a mãe dele? Isso é um mistério. Surfista. Uma personagem que seria muito legal de conhecer seria a surfista, aquela personagem que aparece no episódio Praia e chamando a Bluey de Pequena Sereia. Essa personagem é interpretada pela ex-surfista australiana Layne Beachley, que é uma grande campeã desse esporte. Por isso, nós sabemos o nome da personagem, que é Layne, em homenagem à pessoa que está emprestando a voz. Mas, como Bluey se passa na Austrália, seria legal ter um pouco mais dela na série, já que aquele país é famoso por causa desse esporte. Juniper. Outra personagem interessante que merece mais tempo na série, porque nós não conhecemos muito bem, é a Juniper. Ela é uma cachorrinha da raça Shiba Inu e que estuda na mesma escola da Bingo. Mesmo assim, nós vemos ela junto da Missy na escola da Bluey, naquela cena que não faz o menor sentido, porque elas não estudam lá. A Juniper, por ser uma amiga da Bingo, merecia mais tempo de tela, do mesmo jeito que a Missy e a Lila. Você concorda? Realmente são muitos personagens desconhecidos. Viu só? Bluey tem muitos mistérios, mas se quiser conhecer mais sobre este universo, fique com a gente. Deixamos 2 vídeos na sua tela para você escolher e continuar se divertindo com a gente. Até o próximo vídeo!